Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Jogo Limpo TV e no podcast de hoje nós vamos tratar de dois assuntos muito legais. A importância das torcidas no futebol e, claro, a gente vai abordar o Mundial de Clubes. Deixa eu convocar meus queridos, para começar, Mário Braga. E o torcedor tem essa influência toda nos resultados obtidos pelos clubes? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Do Enio, prazer estar com você novamente, com o Gaspar, em mais um Jogo Limpo TV. Rapaz, a torcida faz muita diferença, né? Basta a gente ver que os times que jogam em casa, se você for ver em termos de percentual, eles ganham mais em casa do que fora de casa. Tem o fator campo, tem o fator uma série de coisas, mas a torcedora é muito importante e a gente vai ver isso mais pra frente. Muito bem, Carlos Gaspar. Você concorda, Gaspar? Nós tivemos aí uma amostra, né, das torcidas dos clubes brasileiros que estiveram nos Estados Unidos, ainda do Fluminense ainda está, né, no Mundial de Clubes. Grande Enio, fala Marião, meu craque. E aí, meus craques do Jogo Limpo TV? Galera, muito obrigado. Estamos batendo 1.280 inscritos. Bora lá chegar nos 2.000, galera. Vamos lá, bate esse sininho. Dá essa força para nós, que essa energia é fundamental para a gente. Ô, Enio, eu acho que você precisa seguir o conselho do Renato Gaúcho, cara. Qual é a dica? Essa gripe aí te pegou. Faz que nem o Renato Gaúcho, cara. 15 minutos de conversa e leva a moça para passear. Então. Não fica 70 minutos com a bola no pé. Quinzão tá bom, cara. Olha aqui, gente. Quem participar do Jogo Limpo TV hoje, faça a inscrição, você já está concorrendo. É uma caneca Jogo Limpo TV, do podcast Jogo Limpo TV, e também essa camisa aqui, que não necessariamente, não sei se vai aparecer, aqui vai aparecer, Cleidinho? Vai? Aqui, ó, essa camisa laranja e a preta também, tá, gente? Essa é a laranja que a gente sorteou semana passada, hoje vai uma laranja de novo, tá bom? Então, você quer participar, como é que faz? Só se inscrever. Manda para os amigos aí, se inscreva aqui no Jogo Limpo, você está concorrendo. Nós estamos começando o Jogo Limpo TV de hoje, no oferecimento da Salve a Saúde Corporativa, planos de telemedicina, que é o telefone 011 93379 9534. E quem está conosco também é a Demanda Leads Mídia Digital, 011 99196 8339. Rapaz, eu vou ter que dar uma ligada lá para a Salve. Eu estou pouquinho, não está legal hoje para mim. Olha, eu vou começar hoje o podcast, meus queridos, mostrando um ranking de torcidas. Eu quero que vocês interajam comigo. A gente vai encher a tela aí com esse ranking. Olha só, Clube de Regatas do Flamengo, 20,6%. Esporte Clube Corinthians Paulista, 13,9%. Olha aí o São Paulo Futebol Clube, 10,1%. Palmeiras, 7,8%. Cruzeiro e Vasco, 6% da torcida, né, 6% dos torcedores se declaram simpatizantes dessas equipes. 4,6% Grêmio. Olha o Galo aí, 3,6%. Botafogo, será que cresceu com a Libertadores? 3,6%. Esporte Clube Internacional, 3,3%. O Peixe, o Santos, 3,1%. E Fluminense, 2,6%. Esse número aí, meu caro Mário, é cada vez que a gente tem acesso a um levantamento desse, tem pequenas diferenças, né? Mas é mais ou menos isso aí mesmo, né? Elas não são literais, elas são feitas por amostragem, né? Então sempre tem uma diferençazinha. É que nem essas pesquisas de votação, de eleição. Mas o que me chamou a atenção nessa última pesquisa, que é de pouco tempo atrás, 10 dias atrás, é que o Flamengo deu uma boa descolada do Corinthians e o São Paulo deu uma boa aproximada do Corinthians. Hoje o São Paulo está a 3,8 de diferença para o Corinthians e também ele conseguiu se desgarrar um pouco do Palmeiras. Ou seja, o que está acontecendo com a torcida do Corinthians, Enio? Que está diminuindo, será? Olha aí, olha aí. Isso é polêmico, hein? E aí, Gaspar, esse número aí que a gente apresentou? Enio, Mário, cara, os números são impressionantes, cara. Presta atenção, 47 milhões de torcedores do Flamengo. Cara, tem muito país que não tem essa população. É gigante, é um negócio... mais ou menos a população da Argentina, né? Acho que, se não me engano, é a Argentina inteira. Aí você tem o Corinthians com 31 milhões de torcedores. Cara, é impressionante a força desses dois clubes. São Paulo vem com 22 milhões, Palmeiras com 17 e o Vasco com 14. São as 5 principais torcidas do Brasil. Cara,
Olha que números espetaculares. Era para esses times estarem passando dificuldade financeira com uma torcida desse tamanho e apaixonada como é? É uma vergonha você ver esses times passando dificuldade financeira com um número de torcedores como esses que a gente acaba de comentar. Cara, a torcida é tudo, é paixão, é o que move o clube, é o que move o esporte. Não é possível você ter 47 milhões, 31 milhões, 22 milhões de torcedores e os clubes endividados. Eu acho que isso é uma vergonha. Ô, Mário, esse é um ponto importante que o Gaspar tocou. É, os clubes sabem tirar proveito dessa imensa quantidade de seguidores apaixonados, que o torcedor de futebol ele é apaixonado. Se ele tiver grana para ir para o Japão, ele vai. Às vezes até se não tiver, vai também. Então, como é que é essa relação clube e esse material imenso, principalmente os grandes clubes do Brasil, que ele tem de torcedores? Ele sabe aproveitar direito? Eu acho que eles estão aprendendo, Enio. Ao longo dos anos, se você pegar dos últimos 30 anos para cá, cresceu muito o faturamento em cima desses números. Os clubes aprenderam a trabalhar com isso. Mas realmente nós estamos distantes, por exemplo, do mercado norte-americano, né? Se você pegar o mercado norte-americano, o que eles fazem com a MLS, com a NBA, enfim, com todas as ligas deles lá de hockey, o que o americano fizer, eles sabem transformar aquilo em dinheiro. A gente está engatinhando perto dos Estados Unidos. Mas se nós olharmos para trás, já melhorou bastante. Mas ainda tem muita coisa para a gente crescer e aprender com eles. Ô Gaspar, o Mário tocou num ponto importante, a questão dos Estados Unidos. Por exemplo, as grandes ligas americanas de futebol americano, beisebol, basquete, vamos parar por aí, né? Essas são as grandes lá. As equipes vendem a camisa sem patrocinador como um produto final, né? No futebol, até alguns anos atrás, o Barcelona resistiu sem patrocinador na camisa. Não lembro se tinha outro clube. Acho que não. Mas o Barcelona resistiu muito tempo. Por que a gente não consegue vender um manto dos clubes, com o perdão da torcida do Flamengo, que se refere à camisa do Flamengo como manto, mas todos os torcedores veem o uniforme do seu time do coração como um manto sagrado. Por que a gente não consegue fazer esse produto gerar riqueza para o clube sem que ali tenha que estar, por exemplo, um patrocínio? Hoje em dia, a maioria dos clubes utilizam as bets, né? A camisa pura, Enio, o manto dos clubes, como a gente diz, é realmente um manto, cara. Quando você veste a camisa do seu time, muda tudo. Muda o seu astral, muda a sua expectativa. E esse manto, ele tem que ser realmente preservado. Então, o patrocínio é fundamental para os clubes poderem manter seus elencos, aumentarem sua capacidade de força atlética para competir, mas o manto ele também poderia ser vendido só a camisa, porque a torcida adora isso. A torcida adora vestir a camisa sem o patrocínio. Eles acham, como eu acho, muito linda a camisa do clube quando ela não tem um patrocínio. Mas é difícil, financeiramente falando, é muito difícil para os clubes não venderem esse espaço para as grandes mídias, né? Não tem como correr disso. Eu acho que eles precisam dessa receita, mas que a camisa fica linda, sem o patrocínio, fica lindíssimo. Ô Mário, eu não sei se você tem esse número. Qual é o percentual? Vamos imaginar de cada 10 camisas do Corinthians que são vendidas. Você tem ideia quantas dessas 10 são originais e quantas são falsificadas? Eu citei o Corinthians, mas a gente pode citar o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, né? Eu tenho sim, eu tenho ideia, porque eu, inclusive, trabalho com isso, né? Na verdade, é o seguinte: nós estamos num país que o poder aquisitivo do nosso povo é complicado, né? Então, uma pessoa ganha salário mínimo, por exemplo, hoje uma camisa de um time de futebol custa R$400, 350, a seleção perto de 500. Então, você imagina uma pessoa que ganha salário mínimo, como é que ele vai conseguir pegar praticamente um quarto, um quinto do salário dele para pagar uma camisa? Então, é impossível, você entendeu? Então a pirataria dança mesmo, ela toma conta do mercado. Porque às vezes o valor, por 5, 6, 10 vezes menos do que esse valor, o torcedor acaba comprando. Só que é perigoso, porque a pirataria ela é crime, né? E por trás da pirataria tem outros crimes, né? Como o tráfico de armas, tráfico de drogas, prostituição infantil. A pirataria ela banca tudo isso. Então é uma pena que a pirataria seja tão forte, porque quem compra produto pirata acaba apoiando esse tipo de crime, sem saber. Mas
o produto é muito caro para o poder aquisitivo do torcedor brasileiro. A grande massa que vai no estádio não tem condição de pagar R$ 500 uma camisa. Ou quando paga, né, fica com aquela camisa, e aí logo em seguida o clube muda de patrocinador, muda fornecedor, o torcedor bota a mão na cabeça, puxa, o carro já mudou. Então é difícil, é difícil. É uma questão realmente do poder aquisitivo do povo brasileiro, né? É muito complicado. Ô, Gaspar, mas por outro lado, a camisa pirata ela traz um benefício, né? Para o anunciante do clube, né? O patrocinador do clube. Porque os caras que fazem camisa pirata é impressionante. O clube lança a camisa oficial hoje, meia hora depois já tem a pirata em algum lugar, né? Então eles tratam de, pelo menos, divulgar o material esportivo do clube, né? Que é reproduzido, e também o patrocinador. Óbvio que é crime, é óbvio que não é legal, mas o Mário tem razão quando fala que o preço é proibitivo para uma parte significativa da torcida, Gaspar. Sim, sem dúvida. Hoje os preços das camisas estão muito altos, né? Tudo bem, tem tecnologia no material, tem uma série de coisas, mas está realmente difícil para quem gosta de ir ao estádio com a camisa do seu time ou de usar a camisa do seu time. É difícil comprar uma camisa por R$ 400, R$ 500. E aí, infelizmente, as pessoas acabam querendo vestir a camisa do seu time, demonstrar sua paixão, e vão usar camisas que possam entrar dentro do orçamento financeiro dele, que caiba no bolso dele, né? É uma pena que os clubes não consigam conversar com os fabricantes para que o preço seja um preço mais acessível a toda a torcida, ou que tenha promoções às torcidas, aos fiéis torcedores de todos os clubes, né? Aqueles que são torcedores do clube dentro da entidade, como carteirinha de sócio-torcedor, mas precisaria criar alguma coisa para ter um preço melhor para esses caras, porque senão não tem jeito, é muito difícil por os produtos piratas, né? O principal motivo é esse, é a paixão pelo clube, a paixão por querer usar a camisa do seu clube e ter orgulho de estar com ela, mas não ter condições de comprar. Então ele acaba optando por uma camisa de segunda linha. É uma pena, mas é a paixão do torcedor em querer estar com o manto dele, né? E essa camisa... Diga, Mário. Só acrescentando isso que o Gaspar colocou, o torcedor, quando ele compra uma camisa pirata, ele deixa de ajudar o seu clube, porque o clube tem percentual na venda. Então, quando ele compra a camisa oficial, o clube tem um percentual. Quando ele compra a pirata, fica tudo com o pirata. O clube não recebe nada, o que é uma pena maior ainda. Então é melhor ficar com uma camisa, por exemplo, do Botafogo oficial desatualizada por 2 anos, né, do que comprar 2 piratas, porque pelo menos aquela desatualizada entrou uma graninha no clube, né? Então fica a dica aqui para a torcida, claro que a gente entende todos essa dificuldade que o povo brasileiro tem. Gente, hoje a gente está falando de torcida, e tem uma torcida que todo clube tem, que sempre gera polêmica. Tem até um áudio delas aqui, que são as torcidas organizadas. Põe no ar aí para mim, meu caro Cleidinho. Olha aí, por que eu fiz questão de mostrar uma pitadinha de tudo ali? Torcida organizada, Márcio, é sensacional. É quem puxa a grande massa nos estádios. É muito legal mesmo. Eu sou fãzão de torcida organizada. Só que torcida organizada também dá confusão à beça, né, Mário? Como é que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio entre ter esse torcedor que se organiza e que faz festa e evitar os problemas? Porque é muito raro a gente ver uma confusão envolvendo torcida em estádio e não tem uma organizada no meio. Isso é desde um clube de uma cidade pequena até o Flamengo, até o São Paulo, até o
o Atlético Mineiro, enfim. Como é que a gente vai achar esse ponto de equilíbrio, se é que é possível, Mário? Enio, nós precisaríamos de uns 3 podcasts do Jogo Limpo TV para abordar esse assunto, porque esse assunto é um assunto social. Eu sou do tempo que você sentava na arquibancada e do teu lado sentava um torcedor de outro time, você assistia o jogo junto. Depois eu fui do tempo que dividiram as torcidas, mas você podia ter 2 torcidas no estádio. E agora nós estamos no tempo em que só pode ter uma torcida. Ou seja, a gente percebe que o ser humano ele foi ficando cada vez mais bruto, cada vez mais brutalizado, violento. Isso é um problema social, é um problema da sociedade que acaba esbarrando no futebol, porque o futebol faz parte disso. A torcida organizada surgiu justamente com esse intuito que você falou, levar alegria para o estádio, aquelas bandeiras maravilhosas. É porque o Fluminense entrava em campo, jogava um pó de arroz, o Corinthians entrava em campo, o pessoal jogava aquele papel higiênico, ficava aquela coisa linda, maravilhosa. Só que com o tempo, essas pessoas, não sei o que aconteceu, na sociedade como um todo, que a violência cresceu muito, né? Hoje a gente não consegue andar na rua com medo de ser assaltado. E a torcida organizada, ela acaba facilitando a violência. Por quê? Porque no meio de 2, 3 mil pessoas em uma torcida, a torcida organizada, sempre costumo dizer isso, 90% da torcida organizada é formada por pessoas de bem, de bem. Só que você tem ali poucas pessoas que se infiltram no meio, e eles é que fazem a bagunça e aproveitam dentro daquela confusão toda para cometer o crime, porque eles estão todo mundo com a camisa igual, todo mundo, é difícil de você pegar. Agora, uma vez eu até conversei com uma pessoa da Polícia Militar, e eu falei, poxa, mas é tão fácil, porque a torcida dentro do estádio, né? O torcedor arrumou uma confusão dentro do estádio, vocês já aprenderam? Por que vocês não conseguem prender e não deixar mais a pessoa voltar para o estádio? Aí ele falou para mim assim, ó, nós não temos cadeias suficientes para botar todo esse povo. Ou seja, é uma crise isso, social. A gente não tem onde botar a gente para prender, então tem que deixar solto. Então é uma pena. Agora, todos os estádios aqui no Brasil, pelo menos os das grandes cidades, terminando aqui só o raciocínio, só vai poder entrar agora com reconhecimento facial. E isso vai facilitar, porque agora quando se coloca o reconhecimento facial, ele já tem um link com os mandados de prisão, e está tendo muito cumprimento de mandado de prisão agora nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive algumas pessoas que não são, entre aspas, criminosos, né, homicidas, ali, mas por pensão alimentícia. Podia ouvir um cara ser preso por pensão alimentícia porque cruzou a informação do reconhecimento facial com o mandado que estava em andamento. Enfim, são tentativas, mas infelizmente o ser humano tinha que mudar. Não adianta a gente criar um monte de medidas se o ser humano não mudar. A gente tem que entender que quem está lá do outro lado não é nosso inimigo, é nosso adversário. E quando acaba o jogo, tem que voltar tudo ao normal, gente. A gente não tem que matar uma pessoa porque ela torce para um time diferente do meu. Mas a gente sabe que isso aqui é um blá 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 que dificilmente vai mudar, porque isso tem que ser de cima para baixo. Tem que ser, é um problema social, um problema governamental. Enfim, é isso. É o que temos hoje. Ô Gaspar, o Mário tocou num ponto interessante, né? Que é muito comum, dentro da família, ter torcedor do Palmeiras, do São Paulo, pai que torce para um time, mãe para o outro, filho que é vascaíno, pai que é Botafogo, mãe fluminense, e é um convívio harmônico. O pessoal brinca, se diverte em casa, claro que às vezes dá uma xingadinha um pouquinho mais tensa, mas nunca passa disso, né? Pelo menos na maior parte das vezes. Quando que o futebol se tornou, o adversário se tornou um inimigo, como lembrou o Mário, Gaspar? Enio, eu acho que isso aconteceu quando as torcidas organizadas ganharam muita força dentro dos clubes. Elas começaram a ter muita influência dentro do clube, junto às presidências, às diretorias, aos conselhos, e aí eles se tornaram uma peça que não era só um torcedor, mas era um agente político usado pelo clube também. E aí até visou eleições. Exatamente, principalmente nas eleições. Ou quando eles querem prejudicar alguém internamente, ou um treinador, ou um jogador, ou um diretor, eles usam a torcida para fazer esse apelo de incomodar essa pessoa que eles querem incomodar. E aí a torcida cresceu demais na sua participação extra, e aí perdeu um pouco do controle, né? Porque aí as pessoas não estavam ali mais só para torcer. E aí, com interesse em dinheiro, em poder, você acaba tendo não só um torcedor comum, você acaba tendo outros tipos de pessoas. E aí você acabou tendo essa perca
do sentido da torcida, que era a paixão, o amor pelo clube, o prazer de estar no estádio cantando as músicas. Cara, eu frequentei muito o estádio. Além de poder jogar, graças a Deus, joguei nas categorias de base, mas joguei, tive torcidas cantando enquanto eu jogava. Frequentei muito o estádio. E se tem uma coisa que me encanta, é escutar a torcida. Cara, tem coisa mais gostosa do que você estar dentro do estádio, você vê aquela galera, 40, 50, 60 mil pessoas. E eu fui no estádio e ainda cheguei a pegar 70 mil pessoas dentro do estádio. Então, exatamente a mesma direção do Mário. Você pega aí, eu tinha cara com a camisa do clube que era meu rival do lado, entre aspas, né? Era meu rival do lado, torcendo, cantando, gritando o hino do time dele, gritando o gol do time dele, e eu mesmo do meu. E na boa, sem confusão, acabava o jogo, a gente se despedia. Valeu, cara, bom jogo, valeu, seu time hoje foi melhor, tchau, bom final de semana. E, cara, a gente ia embora em paz. Eu cansei de levar meu filho no colo, de cavalinho. Hoje um pai morre de medo de fazer isso, entendeu? Então, mudou muito o sentido da característica torcedor. Então, é isso que eu acho que fez o futebol ter essa torcida organizada, levada para o sentido pejorativo e não mais de torcedor apaixonado, né? Eles são apaixonados? São. Eu tiro o chapéu para eles. Eles encantam o estádio, mas quando eles estão cantando, não tem nada mais lindo do que você escutar lá. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Cara, arrepia do um. Entendeu? Aí você pega lá do São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Você escuta todo mundo gritando isso e pulando no mesmo ritmo, a vibração é linda. Do Palmeiras, né? Siga o meu Palmeiras, por ti, vida, vamos jogar, vamos ganhar, eu quero a Libertadores. Cara, não tem. O Galo, eu acredito, quando os times estão numa situação difícil, não tem vibração mais linda, mais emocionante, mais apaixonante que essa. E a gente precisa voltar para isso, cara. As torcidas precisam voltar para isso. Precisam voltar para os cantos, para as bandeiras, para a alegria, para aquela energia que ela leva para dentro do campo, onde todo mundo se emociona, do jogador, o treinador, o diretor e todos que estão ali torcendo. Eu acho que isso é fundamental. A torcida é apaixonante, cara. Ela tem que voltar a ser torcedor. Você fez uma pergunta, Enio, quando isso começou, a minha memória pode me trair aqui, mas se não me engano foi em 1990, entre 90 e 91, teve uma semifinal de campeonato de Copa São Paulo de Júniors, entre São Paulo e Corinthians, no campo do Nacional, na Rua Coronel Adolfo Souza, e foi a primeira morte que foi assim mostrada na televisão, que um menino chamado Rodrigo De Gasperi. Foi jogado uma bomba e esse menino morreu ali. E as torcidas eram amigas até ali, e aí houve uma separação, e ali começou a violência entre as torcidas, que eu me lembro. Depois, em 1995, se não me engano, teve uma final de Supercopa no Pacaembu, entre São Paulo e Palmeiras. O tobogã do Pacaembu estava em construção, eles estavam reformando, e as duas torcidas invadiram o campo e foram até pegar material de construção. Então tinha pedra, tinha madeira, tinha ferro, e as duas torcidas se mataram dentro do campo ali, cenas deprimentes da pessoa deitada no chão e 4, 5 pessoas batendo na cabeça da pessoa, já estava morta, e eles batendo na cabeça da pessoa, e aquilo passando ao vivo na televisão. Então ali realmente foi o ápice, e aí começou esse negócio de torcida única, primeiro em Minas, primeiro estado que foi torcida única foi entre Cruzeiro e Atlético, e agora praticamente todos os lugares do Brasil é torcida única, e mesmo com torcida única, eles combinam pela internet de se pegarem no metrô. É um negócio que não tem explicação. Eles marcam encontro para brigarem. Não tem explicação. Absurdo, né, cara? Não tem explicação. Agora, Enio, Mário, me permite uma palhinha de fazer 2, 3 comentários muito rápidos aqui, que eu acho que são bem legais. Cara, eu tive a sorte, uma vez, de estar no Maracanã, num jogo do Zico, daqueles de confraternização, e estava batendo papo ali, o Zico, o Romário, e o Romário virou para mim e falou assim, Zico, para mim não, me desculpa. Virou para o Zico e quem estava do lado ouviu e eu estava do lado. Falou, cara, quando esse Maracanã estava cheio e eu escutava a torcida gritar, ó, meu Mengão,
Eu gosto de você. Ele disse, e se arrepiava inteiro dentro do campo. E ele sentia que estava voando, planeando no campo. Então, se um cara da grandeza dele dá um depoimento desse para o Zico, ali para a galera que estava junto, não foi especificamente só para o Zico, você imagina o que é a emoção do jogador quando ele escuta o nome dele lá dentro, né? E a torcida tem que entender que é esse o papel dela, cara. Por favor, torcida, volta para isso. Grita, incentiva, motiva o seu time, porque vocês são maravilhosos quando fazem os cantos. O Carlos, que não é o Gaspar, ex-dirigente do Santos, deu um depoimento para a gente. Põe no ar aí o ex-dirigente do Santos, Teidinho. Bom dia a todos e a todas. Gravo esse vídeo aqui a pedido do meu amigo Gaspar, grande parceiro lá de Alphaville, para expressar um pouco do meu amor aqui pelo Santos Futebol Clube, no qual tive a possibilidade de jogar nas categorias de base, me profissionalizar e depois ser dirigente e vice-presidente do Conselho Deliberativo. Uma honra participar desse programa. Cara, é o maior jogo da minha vida pelo Santos Futebol Clube, em toda a sua história aí, maravilhosa, né? Eu faço parte ali dos meninos da fila, né? A gente participou de grandes títulos, é óbvio que a maior conquista que eu vi do Santos é da Taça Libertadores, mas que me solidificou mesmo nos momentos de vaca magra, né? É ali que você demonstra a sua paixão. Foi aquele jogo contra o Fluminense em 95. Aquilo ali, na minha cabeça, como santista, ficou pra história. Time capitaneado ali, depois de perder 4-1, eu fui nos 4 jogos, né? No Rio, em São Paulo, depois na final contra o Botafogo, mas o jogo contra o Fluminense marcou muito a minha vida. Aquela virada histórica no Pacaembu, um Pacaembu completamente lotado, tomado por santistas sedentos a essa reviravolta que o Santos fez, capitaneado pelo Giovani, o meu conterrâneo Marcelo Passos, Macedo, meu grande amigo. Então esse jogo, sem dúvida nenhuma, foi o maior jogo da minha vida dentro do estádio de futebol. Fica aqui os meus sinceros abraços, um grande beijo. Tem nenhum torcedor que não tenha uma história dessas, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem aquele jogo favorito, estando no estádio ou não estando no estádio, todo mundo tem aquele jogo que é inesquecível, né? Eu lembro do primeiro jogo que eu chorei na minha vida, foi em 76, Copa Roca, agora não me lembro, foi um Brasil e Uruguai, preto e branco. Eu lembro que eu, meus pais, a família toda na sala reunida, televisão preto e branco, 76, aquele chuvisco danado, e aos 45, o Brasil apanhando do Uruguai, que era um negócio louco. E só um parênteses, meu pai, minha mãe e meu avô estavam no Maracanã em 50, então já tinha aquela coisa com o Uruguai. E aí, aos 45 do segundo tempo, o Zico bate uma falta, e o Brasil tem de 2-1 lá no estádio do. E eu lembro que todo mundo chorando na sala. Eu tinha 8 anos de idade. Deixa eu ver, há quanto tempo atrás? É inesquecível, né? É inesquecível. Ô, Mário, deixa eu aproveitar sua memória privilegiada, e você que é um estudioso do futebol, põe as imagens aqui para o Mário ver, daquela clássica invasão corintiana ao Maracanã. Tem 2 invasões, mas essa foi ao Maracanã, naquele jogo com o Fluminense. Na época não tinha limitação de venda de ingressos para o torcedor visitante. E simplesmente a torcida do Timão tomou conta, Mário. Você lembra disso? Lembro. Foi no mesmo ano. Acabei de citar 76, olha. Foi 76, semifinal do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi jogar contra o Fluminense no Maracanã. E o presidente do Fluminense na época era o Horta, e o do Corinthians era o Matheus. E o Matheus deu um nó no Horta lá, mandou a torcida. Os corintianos dormiram na porta do Maracanã. Assim que abriu a bilheteria, saíram comprando, saiu todo mundo aqui de São Paulo, sem ingresso, sem nada. E aí, quando abriu a bilheteria, saíram comprando ingresso na frente. Quando o Fluminense entrou em campo, o Maracanã estava dividido. Que coisa absurda, né? E o Fluminense tinha uma seleção, era a máquina tricolor. O Renato no gol, tinha o Miguel na zaga, Marinho Chagas, tinha o Carlos Alberto Torres, Pintinho, Ribeirinho, era um timaço. E o jogo foi 1-1. O Fluminense fez 1-0 com o Pintinho, o Russo empatou de meia bicicleta, o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Corinthians ganhou, o Tobias fez a defesa, e o Corinthians depois acabou indo para a final contra o Internacional e depois perdeu a final com o Inter. Mas foi realmente uma invasão daquelas que hoje com a internet seria impossível, todo mundo já falaria, ó, tá cheio de corintiano ainda adulta, não deixa esse coisa chegar, não. Mas naquela época não tinha isso, né, meu amigo? Ô Gaspar, uma outra invasão... Diga. O Mário, só fazendo um ganchinho aí que eu acho que é legal. Segundo a história, dizem que tinham 70 mil torcedores no Rio de Janeiro e no Maracanã nesse dia. 70 mil torcedores somente do Corinthians, fora a torcida do Fluminense. Olha como os estádios eram naquela época. Era apaixonante. Nós cansamos de ver jogos com mais de 100 mil pessoas. E o Maracanã era apaixonante. 50 mil, então
Aí, pra gente era normal, falar o público de hoje, 105, 106, era uma coisa normal. E hoje, para colocar 50 no estádio, você tem que suar, né, meu amigo? E o Corinthians, no ano seguinte, quebra o tabu de 22 anos, sendo campeão paulista em cima da Ponte Preta, 1-0, gol de Basílio, né? No Morumbi. No Morumbi. Meu caro Gaspar, mas o Corinthians, a torcida do Corinthians invadiu outro lugar, no Japão. Sim. Olha só, 2012, olha essas imagens aí da torcida do Timão. O pessoal não acreditava lá no Japão que aquele povo todo vinha do Brasil, Gaspar. Sim, nós tivemos, assim, dizem 3 invasões, né? Foram 2 do São Paulo e essa do Corinthians, que foi espetacular lá no Japão. Foi lindo de ver, né, cara? Se você olhar para a torcida do Corinthians andando no Japão, invadindo o estádio e depois, recebendo o título de presente, né, dos jogadores, cara, foi maravilhosa essa invasão aí do time do Corinthians, como também foi a do São Paulo, quando foi também de 2005 eu tenho aqui. Mostra aí os 66 mil torcedores são paulinos que foram para o Japão e estiveram no estádio. Olha que maravilha, meu caro Mário. Verdade. É que assim, nem todo mundo foi, né, Enio? Porque muita gente que mora lá, né? Muita gente acaba morando por lá, vai a trabalho, está em países vizinhos ali. Mas o que importa é que na hora que se juntou, deu esse número grande aí. É impressionante isso, né, cara? Os caras atravessaram o mundo para poder assistir o Clube de Paixão e o clube correspondeu e deu o título para a torcida. Mas deve ter sido uma emoção gigantesca, né, cara, de quem estava lá assistindo essa competição ao vivo, né? Deve ter sido esse ano nós já mostramos aqui, vou mostrar de novo, Palmeiras e Flamengo no Mundial, Botafogo e Fluminense também foram, mas o Palmeiras... 50 mil pessoas, em média, nos jogos do Palmeiras, nos jogos do Flamengo, nos jogos do Fluminense, uma média de 36 mil, do Botafogo, 36, 37 mil, tá? De parabéns às torcidas brasileiras. Que linda a festa que eles fizeram nos Estados Unidos. E o Fluminense ainda está fazendo, né? E vamos continuar. A gente vai dar uma paradinha e já a gente vai falar do Mundial de Clubes. Rapidinho nossa paradinha. Daqui a pouquinho vamos falar do Mundial de Clubes e tem torcida aí no intervalo. Vamos lá. Com relação à loucura, acho que a maior loucura que nós fizemos, eu e um amigo, foi ter ido para Córdoba de carro, né? Afinal de contas, foram 3 dias de ida, mais 3 dias de volta. Infelizmente, o resultado não veio. Lá nós ficamos sem Wi-Fi, ficamos sem comunicação com os amigos, com a família. Mas no fim acabou dando tudo certo. Foi uma viagem que ficou marcante. Foi extremamente positivo. Só o resultado que acabou não vindo. Saudações, tricolores! Como é aquela música? Vamos, tricolores! Chegou a hora de ganhar Libertadores! Em 23 a gente estava lá, não é isso? Qual foi o jogo mais importante daquela campanha? 2-1 contra o Inter, a virada histórica. Gols de quem? De Kim, de Curry. Sensacional! Depois a gente estava onde? Na final. No Maraca, contra o Boca, a retenção de 2008. 15 anos depois, no Maracanã, eu pude levar meu filho, eu com 57 anos na época, o Thiago com 8, campeão da Libertadores. Depois disso, o Mundial de Clubes na Arábia. Quase que a gente ganha. E agora está no Mundial de Clubes de novo, graças àquela jornada de 2023. Vamos, tricolores! Chegou a hora de ganhar o mundo! Pessoal, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Eu acho que a minha maior loucura com o Palmeiras, na verdade, foi aguentar aquele período sem títulos, né? Em que eu era adolescente, entre os 8 e os 24 anos, sem ganhar nada, só sendo zoado, né? Mas enfim, aguentamos firme. Nessa época aí de adolescência, juventude, agora o time está realmente numa situação mais confortável, ganhando títulos e nesse momento eu achei que eu estava com uma oportunidade, né? Na minha momento atual de vida,
vida, de viver esse momento, de curtir o Mundial, certamente foi a minha maior experiência, maior loucura, deixando família, emprego, cachorros aqui para trás. Minha esposa me fez uma super companhia, mas foi muito legal vivenciar esse momento ali, juntamente com um monte de palmeirense morando lá ou que foram no Brasil. Enfim, experiência para contar para o resto da vida. O resultado não importa muito. O que importa é a gente ter vivido esse momento aí de paixão pelo nosso time, né? Um grande abraço aí para vocês. Bom dia, pessoal do Jogo Limpo TV, aqui é Denis, vou contar minha história para vocês do Corinthians. Eu, quando moleque, vendia Embaré e choquito no trem para poder ver o Corinthians e levar comida para casa também. Então, meio barulho do trem nos trilhos, tava eu lá gritando junto com todo mundo, né? Olha o caramelo de leite é 10, 10 é 100, vai aí. Olha o choquito que caiu, o choquito é 1000. E assim, tudo isso para poder ver o Corinthians. Por quê? Porque Corinthians é raça, é suor, é frustração, é lágrima. Muitas vezes eu não conseguia o dinheiro necessário para poder ver, então eu ficava do lado de fora, ou em casa, no radinho, assim, escutando o Corinthians. E a minha história com o Corinthians é aquele jogo, Corinthians e Palmeiras, que o Viola fez o primeiro gol e saiu imitando o porco, 1-0, e o Palmeiras tinha que ganhar no jogo seguinte. E aos 3 minutos já expulsaram o Márcio. Sei que de fato aconteceu, a gente não pode falar porque é inexplicável, é igual a torcida do Corinthians, batendo o pé, o estádio inteiro tremendo, Corinthians e Palmeiras, num negócio maluco, coisa inexplicável que nosso coração é muito forte para poder explicar isso. É uma coisa sem tamanho, sem dimensão. Corinthians é tudo isso. O Corinthians acabou perdendo, eu sem condições de voltar para casa, dormir na rua, mas mesmo assim não desistir. E até hoje vou ver o Corinthians, vou ver esse time maravilhoso que dá alegria pra gente. Hoje, uma coisa inexplicável ser corintiano. Vai, Corinthians! Estou aqui hoje para falar do meu grande time do coração, os motivos porque eu torço por esse time querido aqui, meu Palmeiras, meu Palestra Itália. Talvez aí a história seja um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aí. A minha família toda, tanto por parte de pai como de mãe, são italianos. Chegaram aqui na década em 53. Claro que influência minha é por causa do meu pai, né? Todos os irmãos deles, eles são em total de 11, contando com meu pai, e todos palmeirenses. Aliás, um único virou corintiano, a ovelha negra. O resto dos 10, todos somos palmeirenses. Bom, minha grande paixão começou desde muito cedo, desde a infância. O meu pai me levou a primeira vez aí no início de 71, 72 para assistir um jogo do Palmeiras. Aí não foi no Pacaembu, não foi ainda nem no Palestra Itália. E eu lembro muito bem que eu entrei por aquelas ruas na parte de cima do Pacaembu, aquela porta de ferro que se abre. Logo quando eu entrei, eu vi aquele negócio verde, aquela iluminação. Eu fiquei fascinado com isso. E fiquei mais fascinado ainda, claro, depois que eu assisti o Palmeiras jogar. Na época tinha aquele time incrível, né? Dudu, Ademir da Guia, César Maluco, Leão, Rosemiro. Quem é palmeirense sabe do time que eu tô falando, né? A grande academia. Foi a partir daí que eu me apaixonei por esse time. Claro que meus filhos também, eu tenho 4 filhos, todos eles são palmeirenses e não tem escolha. Ou é palmeirense ou não é palmeirense. Tá bom, meu amigo? Palmeiras nesse campeonato mundial de clubes. Tô sofrendo, coração tá... Foi um grande prazer participar do programa. Quero desejar sucesso a vocês aí. Um beijo para todos aí. Estamos de volta com o Jogo Limpo TV. Ó, gente, deixa eu mostrar a camisa aqui, ó. Quer ganhar a camisa do Jogo Limpo TV? Ó, essa aqui, laranja. Tem preta também, tá bom, gente? Serve para menina, para menino. Ah, você não quer camisa, não? Ó, tem também caneca. Caneca é Jogo Limpo TV. Ah, como é que faz para participar? Muito fácil. Faz a inscrição, procura lá Jogo Limpo TV, segue a gente, manda o link do programa para os amigos, manda para a família inteira. Vem ganhar a camisa e vem assistir o Jogo Limpo TV, o nosso podcast, toda semana. Ô, Gaspar, você viu a galera se manifestando aí no intervalo? Torcedor é muito legal, né, Gaspar? Cara, torcedor é apaixonante, é o que movimenta o esporte, né? Não tem nada mais bonito do que ver o torcedor gritando pelo seu time
ali no meio da torcida, pulando e cantando junto. Cara, tem uns torcedores que eles marcaram dentro da história do futebol. Você tem a Dona Valquíria, a tia da Fiel, mais de 1.000 jogos assistidos do Corinthians no estádio. Essa senhora é espetacular, a história dela com o Corinthians. Ela se curou, inclusive, de uma depressão profunda que estava levando ela já praticamente ao óbito. Indo ao estádio, torcendo pelo Corinthians, ela conseguiu se recuperar. É um exemplo de torcedora. E você tem o gaúcho, você tem o torcedor gaúcho do Grêmio, e também é uma lenda, né? Você pegar o gaúcho da Geral, quem não conhece ele? Inclusive, depois ele fez aquela estátua da Copa do Mundo que ele circulava nos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A réplica. Cara, torcedor é algo impressionante. É lindo de ver a torcida dentro do estádio quando ela está lá incentivando o seu time. Eu sou apaixonado. Já que você falou em gaúcho, você sabe que tem muita gente dizendo o seguinte: os clubes brasileiros lá no Mundial não ficam com a bola, a posse de bola o tempo todo está no adversário, os europeus dominam. Aí a gente resgatou uma entrevista antiga do Renato Gaúcho, que está lá com o Fluminense, mas ele falando sobre essa questão da posse de bola e qual é a relevância disso. É claro, a gente vai botar a entrevista no quadro Cê Viu. Põe no ar aí. Sobre a posse de bola, eu vou te contar uma historinha do que é posse de bola. A posse de bola é o seguinte: teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar. Levou para jantar, luz e velas, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi para a boate. Isso ele pegou na casa dela umas 9 horas, ficou jantando até umas 11h30, meia-noite, levou ela para a boate, ficou até 5 horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher 15 minutos. Levou ela para o motel. Entendeu a moral da história? Para quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, posse de bola, gastou a saliva, 8 horas, 7 horas. Em 15 minutos, meu amigo levou para o motel. Ganhou o jogo. É aquela história, né, Mário? É jogar por uma bola, né? Não importa quantas vezes o adversário vem pro ataque, Mário. Como é que eu posso olhar para você e dizer que o Renato Gaúcho está errado, meu amigo? Não dá, cara. Não dá. O que ganha o jogo é a bola no fundo do gol, meu amigo. Joga muito, Renato Gaúcho, cara. Joga muito. Mas olha, é o boleiro raiz, né? Boleiro raiz. Ele sabe tomar erota para contar e tal. Gente, vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes, que ainda nós temos mais uns minutinhos aqui, ó. Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Torcida, eu não posso deixar de vamos falar do Fluminense, não posso falar do nosso saudoso Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: das coisas menos importantes da vida, a mais importante é o futebol. Por isso que a gente tem essa paixão toda e o torcedor tem essa paixão toda. Essa frase é sensacional. Vamos lá. Verdade. Vamos falar do Mundial de Clubes. Vamos lá. Sabe como é que a gente pode fazer primeiro? Põe no ar para mim aí os confrontos das semifinais, só para a gente lembrar. Olha aí, o Flusão vai enfrentar o Chelsea. O Chelsea já jogou com 2 times brasileiros, hein? Perdeu para o Flamengo, mas venceu o Palmeiras, né? Na outra semifinal, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Ô Mário, eu confesso que eu estava confiante que nós teríamos uma semifinal Fluminense e Palmeiras e a certeza da presença de um brasileiro na decisão. O que você achou da eliminação do Palmeiras no confronto com o Chelsea? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa à torcida do Fluminense, ao time do Fluminense, ao Renato Gaúcho, porque eu disse com todas as palavras antes de começar o campeonato que eu tinha certeza que a semifinal ia ser jogada por 4 times europeus. E eu quebrei a cara, porque fazer previsão em futebol é querer quebrar a cara mesmo. Então, eu percebi uma coisa assim, eu não sei se você percebeu isso e o Gaspar também. Na primeira fase, os times europeus entraram umas assim: a gente vai ganhar qualquer hora, qualquer momento, somos mais fortes e tal. E os times brasileiros entraram naquela do último prato de comida.
Quando terminou a primeira fase, entrou no mata-mata, que eu também disse lá atrás que é um outro campeonato, é o mata-mata, eu acho que a coisa se inverteu um pouco. Eu senti os times brasileiros muito nervosos, todos. O Botafogo entrou nervoso contra o Palmeiras estava mais tranquilo. O Flamengo entrou uma pilha de nervos contra o Bayern, com 10 minutos estava tomando de 2-0. Enquanto os times europeus estavam mais à vontade dentro do campo. Então, houve essa reviravolta. E o Fluminense é um mero franco atirador. Ele foi ali já sabendo que ninguém confiava nele. E acho que o grande jogo desse campeonato que mudou toda essa estrutura foi justamente o jogo entre o Manchester City e o Al Hilal. Ninguém podia imaginar que o time da Arábia Saudita ia tirar o gigante Manchester City. E foi um jogo muito legal. Foi o jogo mais bacana, na minha opinião. Porque não foi aquele jogo que o Al Hilal jogou trancado lá atrás por uma bola. O Al Hilal fez 4 gols do Manchester City. Tem que talvez levantar, o Gaspar que gosta de números. Quando que o Manchester City tomou de 4 de alguém? E a gente percebia que estava mais perto do Al Hilal fazer o gol do que o Manchester City. Aqui não virou de cabeça para baixo no Mundial. Então, assim, quando o Palmeiras foi jogar contra o Chelsea, respondendo a sua pergunta, eu senti um Palmeiras muito desse. O Palmeiras não estava à vontade. O próprio gol, se aquele gol, aquela bola fosse com o gol do Palmeiras, fosse um jogo do Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque, eu tenho certeza que o Everton encaixaria aquela bola. Mas o time estava muito tenso. E o Chelsea jogou à vontade. Agora, semifinal, não pode acontecer, mas eu acho que eu estou apostando numa final, vou quebrar a cara de novo, hein? A gente fica apostando em resultado, a gente quebra a cara. Mas eu acho que vai dar Chelsea e Real Madrid, e Real Madrid campeão. Ô, Gaspar, você vai entrar no palpitão também? Ou você quer só analisar o Fluminense nessa fase aí, na semifinal? No corro do pau não, meu Marco. Eu vou pra cima, rapaz. Nada de muro aqui. Eu torci muito, cara, pelos times brasileiros. E vou torcer sempre. Acho que quando nossos times jogam contra qualquer outro time de fora do Brasil, eu sou brasileiro e vou torcer para o time brasileiro, indiferente da camisa. E eu estava torcendo muito pelo Palmeiras porque eu sou um fã, admiro demais o trabalho do Abel. Acho que esse cara está fazendo um trabalho espetacular no futebol brasileiro, em especial no Palmeiras. E eu acho que seria um título para coroar a campanha que ele vem desenvolvendo aqui no futebol brasileiro. Sou fã demais desse treinador. E fiquei triste de ver o Palmeiras ser desclassificado como foi. Infelizmente, ele foi desclassificado, ele perdeu, né, um título mundial por uma falha de um gênio debaixo das traves, que foi o Marcos, e agora uma falha de um grande ídolo do clube, sem questionar a capacidade e a qualidade dele, do Everton. E ele pegou bolas incríveis depois de ter tomado o gol. Então, não dá para dizer que uma fatalidade do futebol, não tem outra explicação, né? É um grande jogador. Mas não fode no pau, não. Você vai ter que dar um palpite, rapaz. Não, vou dar. Eu estou torcendo muito para que tivesse Palmeiras e Fluminense, porque, como você mesmo disse, a gente teria um clube brasileiro na final, que seria histórico, né? Indiferente do resultado, seria histórico. Então, eu fiquei triste por não ter essa possibilidade de um time brasileiro na final antes dela chegar. Mas eu acredito que o Fluminense vem fazendo uma campanha espetacular. Renato Gaúcho está fazendo um trabalho com a equipe dele que ninguém, duvido que alguém tivesse esperado que isso fosse acontecer. Ninguém acreditava que o Fluminense fosse chegar onde chegou e como chegou, né? Com a qualidade do futebol que jogou, com a força que chegou. Então, eu sou Fluminense agora, vou torcer muito pelo Fluminense e acho sim que o Fluminense tem time para encarar o Chelsea. Vou torcer muito pelo Fluminense e espero que ele passe para o Chelsea. Agora, entre Paris Saint-Germain e o Real Madrid é um bicho-papão dessa competição, né? Disparadamente o clube que mais ganhou essa competição. Só que eu acho que o Paris Saint-Germain está jogando uma bola tão bonita, está jogando tão redondo e está com uma confiança enorme, que eu acho que ele vai levar esse campeonato. Mesmo que o Fluminense chegue à final, eu acho que vai ficar na mão dos franceses essa Copa do Mundo. Os caras estão jogando lindo demais, tá bonito de ver. Enio, você não vai escapar dessa não, você vai dar seu palpite também aí, cara. Eu vou dar. O Fluminense vai classificar depois da prorrogação nos pênaltis contra o Chelsea, né? E vai jogar com o Real Madrid.
Só que daí eu concordo com o Gaspar, acho que não vai dar para conquistar o título mundial, não. Eu acho que o Real Madrid é que vai ficar com o Mundial. É o meu chutômetro aqui, né? Tá certo. Mas eu estou apostando em muita pressão do Chelsea em cima do Fluminense, tá? Não vai ser molezinha, não. Agora, Vai ser um jogo pau a pau, sem perigo para ninguém. eu gostaria de falar 3 nomes aqui. Fábio, goleiro do Fluminense, 44 anos. Thiago Silva, capitão, 40 anos. E Arias. Para mim, esses 3 jogadores fundamentais. O Fábio está entre os 3 melhores goleiros do campeonato e o Arias, com certeza, entre os 3 melhores jogadores. O Fábio, só que na dúvida, porque o Courtois fez uma defesa no último jogo, no lance do Borussia, e o jogo lá 3-1, só acabou o jogo. Em 7 minutos, fica para baixo, e o Courtois fez um milagre, quase que você leva o jogo para prorrogação. Mas o Fábio, para mim, é o grande goleiro desse campeonato. E o Renato fez um tremendo trabalho. Ninguém apostava no Fluminense, o Renato tem o time na mão. Fábio, 44 anos. Parabéns, Fábio. Ô, Mário, Parabéns ao Fluminense. o Fluminense estava com enormes dificuldades financeiras antes de começar o Mundial. Essa grana toda aí que ele ganhou até agora, e pode até ganhar um pouquinho mais, verdade que o imposto lá dos Estados Unidos vai tomar uma parte e o Brasil também, né? O Leão leva um pouquinho. Não é o Emerson Leão, não, é o Leão mesmo. Mas o Fluminense vai dar uma aliviada financeira boa no pior cenário, né? Isso sim, vai que o Fluminense surpreende todo mundo aí, né? Mas já chegando à semifinal, ele já está com muita grana no caixa. Com certeza, esses valores que estão sendo aportados nesse Mundial, eles são surreais, né? Principalmente para o nosso sistema aqui, nosso futebol. Você tem ideia, um jogador brasileiro é vendido quando é muito bem vendido, 70, 80 milhões. O Fluminense já ganhou 300, alguma coisa nessa gasta aí, 200, 300 milhões, ou seja, algo quase que você vendendo 4 jogadores de ponta. É um faturamento realmente absurdo, né? E espero que os dirigentes do Fluminense saibam utilizar esse dinheiro para realmente pagar as contas, pagar a dívida e montar um time, não fazer besteiras, porque já dizia o outro lá, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? O dinheiro some rapidinho, né? Então, tomara que eles saibam administrar isso e equacionar as contas do Fluminense para que o Fluminense seja um dos poucos clubes brasileiros que tenham as contas equacionadas, porque o outro Mundial dele só daqui a 4 anos e tem que ganhar uma Libertadores para você voltar para o Mundial. Então, tem que saber muito bem que isso às vezes pode ser uma vez na vida que você chega em um desse e nunca mais, né? Tomara que eles saibam administrar. Ô, minha gente, eu lamento informar que nós não temos mais tempo. A gente podia ficar conversando aqui mais 1 hora sobre o Mundial. Mas quero lembrar o seguinte, é claro que na semana que vem a gente vai repercutir o Mundial, mas a gente vai repercutir muitos outros mundiais. A gente vai fazer uma série aí de podcasts falando dos campeões, né, Gaspar? Então vai ser legal também, né? Vai ser espetacular, cara. E eu acho que a gente vai contar um pouquinho da história dos campeões mundiais, dos clubes brasileiros campeões mundiais, e de um olhar um pouco diferente, né? Um olhar um pouco de torcedor, para que a gente possa trazer aí essa informação de novo e essa paixão aflorada dos clubes que foram campeões mundiais brasileiros aí. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana nos próximos episódios. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Deem essa força para nós, batam o sininho, nos sigam. Vocês são importantes demais para nós. Galera, torce com a gente, galera. Mário, meu querido, grande abraço. Até semana que vem. Um abraço, Enio, um abraço, Gaspar. Semana que vem já teremos o campeão do Mundial de Clubes e teremos rodada do Brasileirão, hein? Começa no sábado, rodada do Brasileirão. Muita sorte para semana que vem conversar. Um abraço. Ei, Mário, já tá tremendo, hein? Tô tranquilo. Valeu, Enio. Um beijo, meus craques. Tchau. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um Jogo Limpo TV. Semana que vem tem mais. Obrigado pela companhia. Tchau.